Aqui é o controle da... Eu vou sair aqui do salão e vou colocar o material que o Miro vai utilizar nessa aula. Então, para todos sobre o tema, a verdadeira propriedade. Então, fiquem atentos nos atalhos que Jesus nos abençoe. Então, esse menino pode se apresentando ali para o pessoal lembrar que eu boto aqui o material na tela. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite e dizer que é uma satisfação estar mais uma vez aqui nesta casa, que, como bem definiu Joana de Ângeles, é um farol a guiar almas, indivíduos nessa região tão necessitada, que é a região do Centro Histórico de Salvador. Bom, o tema proposto para a tarde está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, servir a Deus e a mamão. Não se pode servir a Deus e a mamão. Então nós vamos começar perguntando qual seria a verdadeira propriedade. Como nós definiríamos essa verdadeira propriedade? Será que essa verdadeira propriedade é o nosso dinheiro? Ali seria o dinheiro que a gente preza tanto, que a gente se importa tanto com ele, que nos mobiliza e faz com que nós estejamos lutando pela sobrevivência, porque sem esse recurso não conseguimos sobreviver. Seria a nossa casa, seriam os bens que nós adquirimos, como um carro, por exemplo, que tem sido objeto de grande desejo de boa parte da população, ou seria a formação de uma família, e nós estarmos nesse processo. A pergunta que se coloca diante desse leque de opções é: será que ao obtermos um bem como esse, nós estaremos possuindo ou seremos possuídos por ele? Vejam que muitas vezes nós encontramos pessoas com uma grande dificuldade de Então a pergunta que se coloca: possuímos ou somos possuídos? A gente vê às vezes o indivíduo cometer crimes bárbaros porque de repente alguém lhe feriu o carro, lhe amassou o carro, ou ameaçou tomar um bem qualquer seu, ou de repente para ele representou algum tipo de ameaça para a sua família. Então, o conceito de propriedade. Propriedade é o direito de usar, gozar e dispor de bens e reavê-los caso alguém os possua injustamente. Aí no Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar se nós teríamos o direito de defender aquilo que nós conquistamos em termos materiais. E os Espíritos respondem que sim, desde, claro, que aquele bem tenha sido adquirido de forma honesta e não de maneira sem essa sustentação legal. Então o dinheiro não é a riqueza, ele é apenas um meio de troca. E nós fazemos essas trocas porque de alguma forma nós acreditamos que aquela moeda, aquele papel, aquele metal tem valor. A partir do momento que nós não acreditamos que aquilo tenha valor, nós simplesmente deixamos de dar valor àquilo.
Não sei se vocês sabem, mas as conchas do mar, determinadas conchas, já foram numa época em que o dinheiro não era ainda cunhado, que não era fabricado por algum órgão oficial, já foi moeda de troca. Nós tivemos uma época em que o comércio não era desenvolvido e se fazia o chamado escambo, a troca de uma mercadoria pela outra. Mas aí a dificuldade de se achar um valor para as mercadorias, começou-se a se pensar em algo que tivesse a concordância de todos e que valesse a troca daquele bem. E aí surgiram as moedas variadas no mundo. Então, mas o que a gente pode dizer a respeito dessa legitimidade da propriedade? Os espíritos vão me dizer no livro dos Espíritos que a propriedade legítima só é quando foi adquirida sem prejuízo do outro. Todas as vezes que nós prejudicamos o nosso próximo, de alguma forma, até mesmo inconscientemente, essa propriedade não é mais legítima. E aí haverá consequências em relação a isso, porque nós teremos que repor aquele bem que nós retiramos de alguém. É da lei de causa e efeito. Nada, é como disse Jesus, nada acontecerá no mundo sem a permissão de Deus. E a permissão de Deus significa seguir a sua lei, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Então a lei de Deus é uma lei de amor, é bem verdade. Deus me ama, por isso Ele vai me dar um carro. Deus me ama, por isso Ele vai me dar uma casa. Deus me ama, por isso Ele vai me dar um emprego. Sim, mas eu não posso querer um carro que foi surrupiado de alguém e aí eu compro esse bem como se nada houvesse acontecido naquele processo de transferência de propriedade. Eu não posso querer um emprego, por exemplo, que eu exclua alguém de forma ilícita. Então, de repente, eu me inscrevo num concurso e, em vez de estudar como deveria para passar naquele concurso, eu vejo um esquema fraudulento para conseguir as respostas da prova e tudo mais. E será que esse emprego é lícito? Será que ele vai se sustentar? Pode até se sustentar naquela encarnação, mas com toda certeza, em algum momento das nossas vidas espirituais, aquilo nos será cobrado. Então, a gente vê aqui que o que por meio do trabalho honesto o homem junta, constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. Está lá também no livro dos Espíritos. Então a gente vê que também os Espíritos trabalham com essa dimensão de que o nosso trabalho, o nosso esforço vale e vale muito. Desde, é claro, que o nosso esforço, porque tem gente que diz, não, mas eu trabalho muito. Mas além de trabalhar muito, prejudica muito também. Então não vale. Não importa a quantidade de tempo que você empregue para trabalhar. Importa sim a sua intenção. É bom a gente lembrar que a lei de Deus trabalha conosco a partir da nossa intenção. Eu posso, por exemplo, salvar a vida de alguém por motivos egoísticos. Claro, eu não deixei de salvar a vida de alguém. Mas se eu faço para granjear admiração, para conseguir favores da sociedade, esse salvamento já passa a ser algo meio duvidoso, para dizer o mínimo. Então nós não temos esse direito de prejudicar a quem quer que seja. O panorama atual da riqueza do mundo. Como será que isso se acontece? Vejam, a fortuna dos 5 homens mais ricos do mundo
mais do que dobrou desde 2020. Passou de 405 bilhões de dólares, isso é individual, viu, minha gente? Cada indivíduo desse. E já existem prognósticos, perspectivas de que dentro em breve nós teremos trilhardários, não mais bilionários. Isso significa o quê? Todas as vezes que um indivíduo desse concentra demasiadamente a riqueza na sua mão, ele tira do outro lado. Está faltando para alguém. Porque a riqueza ela não foi feita para ser acumulada, e sim para ser distribuída. É o preceito evangélico. Jesus nos alertou muitas vezes em relação a isso, de que nós nos precaviéssemos a respeito desse acúmulo de riqueza. Judas, certa vez, propôs a Jesus criar um fundo, uma bolsa para financiar as viagens. E a resposta de Jesus foi: olha, cuidado, Judas, para essa bolsa não te pesar demais, porque termina impedindo. Conta uma lenda de um viajante que chegou numa determinada região do Oriente e foi visitar um grande sábio, uma pessoa que conhecia muito da filosofia, da vida e tudo mais. E chegando à casa desse sábio, ele não encontrou móveis. Ficou muito surpreendido e perguntou ao sábio: onde estão os teus móveis? E o sábio devolveu a pergunta: e onde estão os teus móveis? Ele disse: bom, eu estou aqui de passagem. E o sábio respondeu: eu também estou aqui de passagem. Tudo isso aqui, minha gente, é absolutamente temporário, ninguém vai levar. Alguém já viu caixão com gaveta para guardar alguma coisa? Não tem. Então a gente não vai conseguir botar nada lá dentro, por mais que queira. É bem verdade que algumas civilizações antigas, como a egípcia, acreditavam que os mortos precisavam, ao ressuscitar, encontrar os bens todos que eles possuíam. Mas, pela informação que a gente tem dos espíritos e a própria ciência vai constatando essas coisas, isso não é possível, né? Então a gente vê que quase 5 bilhões de pessoas mais pobres ficaram ainda mais miseráveis, fruto dessa concentração de riqueza, né? Então, o rico cada vez mais rico e o pobre, coitado, com a carteira cada dia mais vazia. E como é que fica então isso em relação ao Brasil? Dos 4 dos 5 bilionários mais ricos, no Brasil, aumentaram a sua riqueza em 51% desde 2020. Vejam como essa concentração de riqueza não é somente lá no mundo afora, não. Aqui no Brasil, que é um país que a gente sabe de muitas desigualdades, também ocorre o mesmo. Então, os 129 milhões de brasileiros ficaram mais pobres. E a fortuna da pessoa, veja que coisa, que dado surpreendente. A fortuna da pessoa mais rica do país equivale à metade, ou seja, metade da população mais pobre, que são 107 milhões de pessoas. Apenas uma pessoa tem o equivalente ao dinheiro de metade dessa população. 107 milhões de pessoas. É um dado extremamente preocupante, né? Então, a verdadeira propriedade. Os espíritos vão dizer que nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, que o homem só possui plena propriedade aquilo que é dado e levar do mundo. É como o Divaldo Franco sempre diz: o que nós temos, nós deixamos. O que nós somos, nós levamos. E aí, o próprio Espírito que escreve esse texto, Pascal, vai dizer: o que é então que o homem possui? Nada do que é uso do corpo.
tudo o que é uso da alma. Então, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, que são coisas que ninguém pode nos arrebatar, que ninguém pode nos tirar. Se eu ganho um conhecimento, se eu absorvo uma determinada informação, ninguém vai me roubar aquilo. É meu. E vejam que a inteligência de Deus é de tal maneira que nos permite aproveitar toda essa aquisição da alma que nós fazemos. De que maneira? Através da reencarnação. Aliás, essa é uma tese que Pastorino desenvolve, que é o seguinte: a lei da natureza, ela é sábia, é inteligente e é utilitária. Vejam que tudo na natureza se encaminha para a conservação, para a preservação das espécies, para a manutenção da harmonia dos ecossistemas. Até mesmo as lutas entre predador e caça são permitidas pela lei de Deus para que não haja um desequilíbrio. Se você, mas aquele animal tão bonitinho, tão pequenininho, olha que maravilha, o animal grande vai devorá-lo. E aí você fica com pena do pequeno. Só que se aquele animalzinho pequenininho se proliferar demais, aquele ecossistema entra em desequilíbrio. E você não consegue ter uma harmonia satisfatória naquele ambiente que se encontra ali naquele momento. Então, sigamos. O homem, então, ele é única e exclusivamente usufrutuário dos bens que ele possui. Tá. Então, deixa eu adiantar aqui, porque a gente já viu boa parte dos textos. Tá? Então, o homem é apenas usufrutuário desses bens. Nós somos, em verdade, administradores dessas coisas. Nós não somos donos delas. Dizem que, certo dia, um grande fazendeiro que tinha grandes posses, terras a perder de vista, recebeu a visita de um religioso e ele, querendo se louvar por ter aquelas posses todas, perguntou ao religioso: então, meu amigo, olhando essas terras todas, essas propriedades, essas máquinas, essa produção, esses trabalhadores, você diria que nada disso é meu? Resposta do religioso: faça-me essa pergunta daqui a 100 anos. Porque daqui a 100 anos ele já terá partido e talvez nem os seus herdeiros tenham mais aquelas posses todas. Porque é o dinamismo da vida. Nós temos que entender isso. Então, as contas serão pedidas até mesmo de um único centimo mal ganho, ou seja, aquilo que foi adquirido em prejuízo de outrem. Ninguém se engane de que a lei de Deus deixará passar isso. Vejam como de repente a nossa vida parece que dá ciclos de prejuízo. E quanto menos nós aprendamos a respeito da vida, quanto menos nós nos predispusermos a aprender sobre o nosso relacionamento com o próximo, maior será a nossa dor, terá o nosso sofrimento, será o nosso prejuízo. Quanto mais a gente não se compenetrar dessa necessidade de ser fraterno, de ser irmão, de ser colaborador com a vida, pior para a gente. Porque a lei de Deus, ela não funciona em terceiros. Ela se direciona para nós.
Se fomos nós que causamos aquele prejuízo, somos nós que temos que repor a harmonia que nós colaboramos para desfazer. Não tem outra solução. Se somente utilizarmos esses bens na satisfação dos sentidos, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da ambição, quando nós deixarmos a terra, Deus nos dirá que nós já recebemos a nossa recompensa. Em vida, a vida foi uma maravilha. O indivíduo fez uma série de falcatruas e fez falcatruas tão bem feitas que a lei dos homens não o pegou, não o flagrou, não o condenou. Aí ele desencarna achando que está tudo bem. Quando chega no mundo espiritual e a gente vê os relatos dos romances espíritas, a nos mostrarem que não é bem por aí. Então é necessário que nós nos compenetremos dessa necessidade de estarmos cada vez mais ligados nesse compromisso de, em primeiro lugar, nos autoanalisar. Quem sou eu? O que eu quero da vida? O que é que eu estou fazendo da minha vida? E a partir daí, colocar em prática um programa de autotransformação. Porque ninguém chega aqui a esse mundo pronto. Vejam que a gente não chega nem com manual de instrução, né? A gente chega tão livre de tanta coisa que nem manual de instrução a gente tem. A gente vai ter que aprender no dia a dia, fazendo as coisas. Alguns, claro, como já tem uma bagagem muito maior, conseguem se haver de maneira mais tranquila, conseguem chegar mais longe, mais rapidamente. Mas a maioria de nós precisa estar colocando em prática as dificuldades, os desafios, os obstáculos para chegar aonde nós queremos, aonde nós desejamos. Então, que nós nos compenetremos nisso. E aí eu lembrei a imagem de um administrador. Você olha para aquela cidade aos seus pés e precisa dar um bom destino a esses recursos que Deus coloca nas nossas mãos. E quando nós falamos de recurso, nós estamos nos referindo apenas a dinheiro. Porque o dinheiro, em última instância, nos remete a uma questão muito interessante, que é o poder. Dinheiro também é poder. Não é? Se eu tenho condições, o meu dinheiro consegue, por exemplo, formar novas estruturas, mudar as leis, então eu acho que eu sou todo-poderoso. Tem algumas pessoas que alcançam determinados cargos que pensam que são Deus. Outras que chegam num cargo mais alto ainda, naquele topo, eles não pensam, eles têm certeza que são Deus. E aí começam a cometer uma série de atrocidades, uma série de ilegalidades, porque ele acha que é dono do mundo. Quando nós voltamos para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, é que nós vamos cair em nós do grande engano que nós cometemos. E aí eu me lembrei da parábola dos talentos, né? Só para lembrar a parábola dos talentos, o Senhor foi viajar para uma terra distante e aí chamou 3 dos seus servos. E a cada um distribuiu recursos de acordo com a capacidade de cada um. Está lá no texto do Evangelho. É interessante porque Jesus faz questão de pontuar isso. Ele deu a cada um segundo a capacidade de cada um. Então, ao primeiro ele entregou 5 talentos, ao segundo ele entregou 2 talentos, e ao terceiro ele entregou apenas 1 talento. Por quê? Porque ele percebeu que havia capacidades diferentes. Então, aquele que tinha menor capacidade, que tinha menor recursos intelectuais, gerenciais e tudo mais, ele deu somente 1. E é para, de repente, fazer uma fezinha no sujeito, né, para ver se ele
engrenava alguma coisa, pegava no tombo. E aí, viajou, passou um tempo fora, depois eles receberam, foi conversar com os servos para ver o que cada um tinha obtido. O primeiro, que recebeu 5 talentos, devolveu não apenas 5, mas 10 talentos, dobrou aquela quantia. O segundo, que recebeu 2 talentos, também dobrou aquela conta e devolveu 4. Mas o terceiro, que recebeu apenas uma moeda, devolveu esta moeda sem qualquer rendimento maior. Porque alegou ele que ele sabia que o Senhor era severo e que colhia onde não plantava, fez uma série de perorações como forma talvez até de envolver a autoridade e se livrar daquela punição. E é o que acontece conosco. Às vezes a gente pode imaginar que uma parábola dessa se refere somente a questões financeiras, mas não. Ela está falando do nosso caráter, do quanto nós estamos dispostos a nos esforçar diante daquilo que nós recebemos. Então, o indivíduo, por exemplo, nasce numa família abastada, tem todos os recursos materiais à sua disposição, é o chamado berço de ouro, como a gente ouve falar por aí, não é? E aí passa a vida inteira se divertindo, fazendo nada. E aí, quando esse indivíduo desencarna, chega lá no mundo espiritual e diz: não, eu quero aqui, eu sou filho de fulano de tal, eu sou nobre, eu tenho um título disso, daquilo outro, que ele obteve sem nenhum esforço. E aí no mundo espiritual, como as coisas se igualam, porque no mundo espiritual vige não o pistolão, não o QI, que a gente chama, né? O que indica, vige a meritocracia. Nós, quando chegarmos ao mundo espiritual, ninguém vai nos perguntar: o que é que você fez? Não precisa disso. Não haverá julgamento, mas sim a consequência natural do que nós mesmos fizemos. Se agimos no bem, vamos receber todas as benesses de quem se esforçou para agir no bem. Não é à toa que os próprios homens, falhos como são, conseguem identificar em algumas almas essa excelência e os transformam em santos. Claro que de repente aparece um ou outro santo que não é lá tão merecedor, mas a gente não vai entrar nesse mérito, né? Não vamos entrar nesse mérito. Então, mas é importante que nós tenhamos isso em mente. Aí alguém pode perguntar: sim, mas tem aquelas pessoas que nascem sem nada, sem ter uma possibilidade de ascensão social, sem ter um recurso maior, sem pertencer a nenhuma família mais abastada. Por que acontece isso? Aí o Espiritismo vem nos explicar que a nossa existência de agora, que a nossa vida de hoje, tem a ver com o que nós mesmos fizemos no passado. Algumas pessoas já nascem marcadas pela doença, pela dificuldade física. A gente vê, nós temos uma filha que tem alguma dificuldade de compreensão do mundo, ela tem um déficit intelectual. E aí, a partir disso, nós temos convivido muito em ambientes de pessoas com deficiência. Eu fico muito admirado de ver as deficiências todas, porque algumas são realmente muito severas, de dar dó mesmo na gente. Com as mães verdadeiras guerreiras, é difícil você encontrar um pai numa instituição dessa. A maioria das vezes você está lá com as mães lá batalhando, carregando no colo, e algumas também com deficiência, mas são guerreiras de todo modo.
conseguem superar todas as deficiências para cuidar daquele filho que parece ser o maior tesouro da vida delas. Porque é difícil você achar arrancar da boca de uma criatura dessa uma reclamação. Chega a ser emocionante de você ver. Então, não é desculpa a falta de aparato material para nós nos desempenharmos na vida, não, minha gente. Vejam que muitos dos grandes atletas paraolímpicos se tornaram atletas depois que ganharam a deficiência. O sujeito não fazia nada na vida, era apenas um trabalhador como outro qualquer. Como é o caso de um indivíduo que se tornou surfista, uma coisa desse tipo. Ele era eletricista e lá um dia estava fazendo um serviço e tomou um choque terrível que lhe amputou os 2 braços. Ele foi ser surfista com as pernas que lhe restaram. Então, não é desculpa, porque Deus, como dizem os antigos, né? Quando Deus fecha uma porta, abre uma janela. E às vezes, quando fecha uma janela, abre uma porta muito maior. É na dificuldade, é na limitação que nós conseguimos nos superar e encontrar dentro de nós recursos que nós nem imaginávamos que nós tínhamos. É assim que acontece. Porque Deus aposta nas nossas potencialidades. Nós não somos corpo. Nós não somos um pedaço de carne que anda, como diz o nosso amigo Carlos Pacheco. Nós somos espíritos que temporariamente vestimos as vestes carnais. Temporariamente. Porque quanto dura uma vida? Eu tenho uma tia que acabou de fazer 100 anos. Lúcida. Foi professora durante 30 anos de uma comunidade do interior. O grupo escolar tem o nome dela. A gente fez a festa de aniversário dela agora em 10 de janeiro. Ela nasceu em 8 de janeiro de 1925. Então, hoje nós estamos vivendo com uma certa facilidade até os 100 anos. Mas mesmo assim, o que são 100 anos diante da imortalidade? De um tempo que você não dá para marcar. Isso é a vida do espírito, nós somos imortais. A partir do momento que nós somos criados por Deus, nós não mais morremos. Deus nos concedeu vida imortal. Mas essa vida imortal não é para a gente ficar ali se divertindo, curtindo carnaval, festas de todo tipo, nos deliciando com os prazeres do mundo. Não, nada contra, as pessoas podem fazer essas coisas, assim, por que não? Se tiverem possibilidade, e desde que não haja prejuízo para ninguém. Porque a minha diversão, de repente, pode significar a tragédia da minha família. Eu sou um alcoólatra, eu gosto de beber. Sim, mas eu destruo a minha família. Eu sou sexólatra, eu preciso ter várias companheiras, ou companheiros, e aí a cultura materialista do mundo diz que é tão engraçado, é tão lúdico, é tão pitoresco o indivíduo ter vários amores. Na verdade, ele nunca teve nenhum, porque não amou a ninguém. Ele só amou a si mesmo, o seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade, não mais. É importante que nós tenhamos isso em mente. Então, vamos pegar aqui algumas reflexões evangélicas. Quando Jesus nos diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Temos direito de ter abundância? Temos, por que não? Se nós temos capacidade de trabalho para ter uma certa posição financeira e social
favorável, por que não? Nós não vamos viver a vida inteira na miséria, mas desde que nós não nos deixemos levar, gerenciar por isso daí, a avareza, o desejo de ter sempre mais. E esse desejo de ter sempre mais significa muitas vezes prejudicar aquele outro que está ao nosso lado, causar-lhe um prejuízo inestimável. E é um mau negócio, nós espíritas sabemos, né? Porque o que a gente prejudica hoje pode ser aquele nosso inimigo depois, ou nessa existência ou numa próxima existência. Aí vem as obsessões sérias e terríveis que a gente conhece tanto nos centros espíritas. Emmanuel, ele vai nos dizer que fujamos da retenção de qualquer coisa sem espírito de serviço. Tudo que nós possuímos que não sirva para prodigalizar esse benefício não é legítimo, não é legal. A riqueza, o dinheiro é um meio de troca, é uma energia que precisa circular. E aí Emmanuel vai até dizer: toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Nós acumulamos, nós prendemos aquela riqueza e não distribuímos, prejuízo para nós mesmos. Vamos ver o que Emmanuel diz mais adiante. O apego ao supérfluo é introdução à loucura. Quanta gente fica desmaiado porque se prendeu ao supérfluo. Hoje a gente vê aí as pessoas correndo atrás de coisas desnecessárias. A pessoa já tem um físico agradável, Deus já lhe deu um corpo maravilhoso. Ah, mas esse nariz não está bom. Ah, eu quero que o meu queixo seja mais largo, mais fino, mais lá o quê? E aí se entrega a esses procedimentos estéticos, algumas vezes em busca dessa desenfreada da beleza perfeita, e termina se entregando na mão de alguém não habilitado. Aí, ou ele adquire uma feiura que ele não esperava, ou até morre. Que aí, para os espíritos, não tenham dúvida, é um suicídio indireto. Então, sigamos. Juntar abusivamente é motivo de aflição e inutilidade. Para que a gente tem que ter tantas posses? Ah, por causa do dia de amanhã. Se no dia de amanhã é improvável. Nós não vamos viver a vida como se fosse o último dia da nossa vida, tudo bem, no sentido da irresponsabilidade, da leviandade, não. Mas no sentido de que amanhã nós podemos não estar aqui, então hoje nós precisamos fazer todo o bem que nós possamos fazer. Alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Faça um supermercado e compre o que você não vai usar. Depois de um certo tempo, aquela comida vira podridão. Vira algo que não é benéfico à saúde, pelo contrário, vai te fazer mal. Roupas em desuso, asilo de traça. O sujeito tem lá o guarda-roupa lotado de roupa. Não usa, porque ele só tem um corpo. E o dia tem somente 24 horas, ainda que ele saia mudando de roupa todo dia, é uma tarefa insana, né? O sujeito é meio louco para fazer uma coisa dessa. Demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes. Quantas e quantas lutas praticidas, brigas homéricas nós encontramos entre os herdeiros. O sujeito morre, deixa uma baita de uma fortuna, e aí os herdeiros começam a se degladiar para ter direito a um pedaço daquilo. Até quem não é herdeiro resolve se apresentar, né? Fruto dessa visão distorcida que muitas vezes nós desenvolvemos em relação às coisas do mundo.
E aí, a gente observa o que é que Jesus nos diz, né? Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Quem é que hoje, nesse mundo de tanta violência, não tem medo de perder os bens que acumula? Nós estamos cada vez mais cercados de muros, de guaritas, de seguranças, de câmeras. Por quê? Tudo isso só tem motivo porque nós ainda nos deixamos levar pelo princípio da propriedade privada. Isso é meu, eu não divido com ninguém, eu não quero que ninguém roube. E aí, quanto maior é o nosso apego àqueles bens, maior a nossa aflição, a nossa preocupação. A gente não vive. Quanta gente não sai nem de casa com medo de sofrer algum tipo de agressão. Mas, entendendo a lei de causa e efeito, minha gente, eu diria o seguinte: não adianta a gente se fechar dentro de um cofre, porque os ladrões vão lá, abrem o cofre e me pegam. Não adianta. Eu tenho que confiar na lei de Deus e saber que tudo aquilo que pode me ocorrer, o que vai me ocorrer, o que já me ocorreu, está dentro do mecanismo de funcionamento da lei de Deus, a lei de causa e efeito. Eu mereço. E não é um merecimento negativo, punitivo. Não. É o merecimento do aprendizado. Porque o grande objetivo da reencarnação não é a punição dos indivíduos, é a educação dos espíritos. Todos os reveses, as situações difíceis pelas quais nós passamos, têm a ver com o nosso aprimoramento espiritual. Ah, mas está difícil, é muito duro, é muito doloroso. É, mas porque também foi difícil, foi duro, foi doloroso o que nós infligimos a uma outra pessoa no passado. Está na justa medida do que nós fizemos. E olha que a lei de Deus ainda é misericordiosa. A gente paga em prestação o que a gente fez à vista. É assim que acontece. Muitas vezes nós nos queixamos daquilo que estamos passando, mas aquilo dali é apenas uma parte do que nós necessitamos passar para crescer espiritualmente. E é assim que as coisas acontecem. Ajuntai para vós os tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam, nem roubam. Então, o que nós conseguimos construir em termos de caráter, de mesura, de honestidade, isso permanecerá conosco. É por isso que nós precisamos trabalhar muito esse desapego. Porque quando chegar a hora da partida, nada mais nos prenderá a esse mundo material. Contam que certa vez Francisco de Assis estava viajando com um companheiro por uma estrada da Itália, numa noite muito fria, de neve intensa, e aí bateram na porta de um convento franciscano, um dos conventos que Francisco tinha ajudado a construir, na sua ordem. Ao baterem na porta, um frade jovem abriu a portinhola e ele disse: olha, eu sou Francisco, nós queremos essa noite de pouso, porque a nevasca está muito forte, muito intensa. Aí o frade, em primeira mão, disse assim: não, nós aqui não temos mais vaga não, está tudo lotado. E fechou a porta e foi para dentro. Nesse meio tempo, Francisco começou a dançar e a cantar. E aí o companheiro disse: pronto, que agora Francisco enlouqueceu de vez.
ele foi recusado num convento que era dele, que ele criou. E de repente ele, Francisco, não estou entendendo. Disse, meu amigo, eu estou muito feliz, estou muito agradecido a Deus. Mas por quê? Porque agora eu sei que nada mais me prende a este mundo. Eu posso partir com toda a tranquilidade do mundo. É claro que depois voltaram lá à porta e eles estavam ainda meio abrigados no telhado ali do convento e permitiram que ele entrasse lá no mosteiro e passasse a noite. Mas vocês vejam, nada na verdade, porque nós chegamos ao mundo sem nada ter. Alguém chega ao mundo já vestido, com uma coroa na cabeça, cheio de joias. Não, nós chegamos ao mundo nu, sem roupa, desprotegido, precisando de toda a proteção dos pais ou daqueles que nos recebem. O que é que nós vamos partir ornamentados, paramentados de tudo quanto é jeito? Então a nossa verdadeira propriedade está dentro da alma, está dentro do nosso coração, dentro daquilo que nós construirmos em termos de cultura, da nossa compreensão de mundo e do nosso relacionamento com os nossos irmãos. Tenhamos consciência disso e passemos a lutar para ganhar cada vez mais essa consciência que nos enaltece e nos prepara para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Deus nos abençoe. Então, faz para nós. Ok, nós agradecemos a sua grande colaboração hoje, com temas que dizem respeito diretamente a cada um de nós, né? E aí temos a reflexão aberta, não quero saber se está apresentar o livro, aqui no chat não tem ninguém, pessoas estão apenas assistindo, nós sabemos agradecer a sua colaboração.